Olá, olá! Nós estamos de volta para mais um ano letivo. Nós convidamos você para fazer do 2021 diferente do que foi feito em 2020. Então eu conto com você, eu conto com a sua participação, com a sua assiduidade, com a sua interação para que a gente possa fazer o 2021 um ano extraordinário. Vamos começar para frente. Hoje falando sobre um assunto extremamente importante: perseverança. Nada vai me impedir de chegar lá. É o tema que vamos trabalhar nesta aula de hoje. Perseverança. Nada vai me impedir de chegar lá, tá certo? Então, vamos comigo. Então, perseverança, nada vai me impedir de chegar lá. Existem pessoas que elas começam bem, elas terminam mal. Existem aquelas pessoas que têm um começo brilhante. As pessoas muitas vezes são eufóricas em começar algumas coisas, elas iniciam um projeto, elas iniciam um trabalho, elas iniciam algo que ela tenha planejado, mas no final acontece sempre a mesma melancolia. É aquele tipo de pessoa que ela é muito assim. Ela quer começar, mas logo desanima, logo desiste, logo para no meio do caminho. É aquela pessoa que de fato ela não tem perseverança. É aquela pessoa que é cheia de projetos. É aquela pessoa que é cheia de coisas para fazer. No final das contas, ela começa e para no meio do caminho. Então é sobre este assunto, é sobre este tema que nós estaremos trabalhando neste dia de hoje. Eu não sei se você é do tipo perseverante, daquele tipo de pessoa que começa um projeto, que começa um trabalho, que começa um sonho e vai com ele até o final. Ou se você é igual aquele tipo de pessoas que começa com uma grande iniciativa, mas aí acaba mal, ou pelo menos nem acaba, né? Então, eu estou me referindo àquele tipo de pessoa que ela é muito eufórica para começar alguma coisa. A pessoa sonha com um novo projeto, com uma nova tarefa, com um curso, até mesmo alguns, né, com um regime para emagrecer, ou então para ler um bom livro, ou simplesmente fazer exercício, ou quem sabe alguém diz assim: este ano eu vou estudar como eu não estudei o ano passado, eu vou ser mais assíduo, eu vou ser mais presente, eu vou responder às minhas atividades, eu vou enviá-las para o meu professor a tempo, eu vou esse ano fazer do meu ano um ano diferente. Na primeira semana ele está pensando desse jeito, na segunda semana ele já começa a ficar com aquele meu corpo, com o corpo meu mole, na terceira semana ou já no primeiro mês, aqueles sonhos, aqueles projetos que ele tinha já ficou para trás. Então, é preciso que a gente, de fato, tenha perseverança, tá certo? É preciso que a gente tenha perseverança. Muita gente não consegue nada porque não tem perseverança. As pessoas param no meio do caminho, as pessoas desistem, as pessoas não conseguem ultrapassar as primeiras pedras, os primeiros obstáculos. Então, nós vamos procurar trabalhar isso na nossa conversa de hoje. Só para a gente iniciar o nosso bate-papo, olha só, marcas de uma pessoa de sucesso. É porque uma coisa clara, ninguém que é uma pessoa de sucesso, ela não trabalha com a perseverança. Toda pessoa de sucesso, ela é uma pessoa perseverança. Então, quais são as marcas de uma pessoa perseverante, de uma pessoa de sucesso? Bem rápido aqui, como introdução. Uma pessoa de sucesso, ela não se abala com os erros, nem pensa duas vezes antes de tentar de novo. A pessoa perseverante, a pessoa de sucesso, ela não gasta tempo se abalando, se deprimindo com seus erros. Ela logo vai levantar, como diz uma certa música do passado, é levantar, é sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, dá a ideia de alguém que ela erra, mas que ela não se abala.
em tentar continuar de novo. Ela vai lá e continua novamente. Então, a segunda marca de uma pessoa de sucesso, ela não se deprime em momentos de crise. Este é um dos fatores que leva muita gente a parar no meio do caminho. Há muita gente a desistir dos seus sonhos, a desistir dos seus projetos. As pessoas logo se deprimem quando chega aquele momento de dificuldades, aquele momento de luta, aquele momento em que as coisas não estão dando muito certo, em que as dificuldades batem na nossa porta, batem nos nossos projetos. Aí tem muitas pessoas que se deprimem e que acham que não vai mais fazer nada, vai desistir, vai retroceder, vai abandonar tudo, eu vou ficar no meu canto, não vou mais tentar nada, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir, eu já tentei uma vez e não consegui. Pare de pensar dessa maneira, tá certo? Não se deprima em momentos de crise. 3. Fazer coisas que não gosta se for preciso. Você sabia que algumas vezes para a gente vencer na vida, a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta? Pastor, eu não estou entendendo muito bem, mas tem momentos que estudar, ficar na frente de uma tela, ficar diante de um professor dando aula, através de algum tipo de aplicativo, ou quem sabe mesmo aquela aula presencial. Então tem momentos que na nossa cabeça a gente queria ficar em casa, queria ficar deitado. Ou então tem determinadas matérias, tem determinados conteúdos que são meio espinhosos, que a gente não gosta muito. Mas a gente não deve fazer na vida somente aquilo que gosta. Mas nós devemos fazer também aquilo que muitas vezes é necessário. Quando você adoece, você vai a um hospital e daqui a pouco está você com a garganta inchada, toda inchada, você com febre. Aí quando você chega no hospital, o médico vai dizer assim, olha, o remédio mais eficiente para esse tipo de infecção é você tomar uma injeção. Então quem é que gosta de tomar injeção? Você não gosta, mas você toma porque sabe que aquela injeção ela é eficiente. Então tem determinadas coisas nas nossas vidas que nós fazemos não porque a gente tem aquele prazer todo de realizar, mas porque é necessário. As pessoas vitoriosas, elas sempre caminharão nesse trajeto. Em quarto lugar, manter as emoções equilibradas. Então tem momentos que, como eu já falei um pouco antes, as coisas elas não andam como devem andar ou como deveriam andar. Tá tudo em paz e de repente aconteceu uma dificuldade, aconteceu um problema, aconteceu uma dificuldade dentro de casa, um problema com o pai, ou com a mãe, ou com um irmão, ou com alguém que a gente gosta, aconteceu um problema de saúde, aconteceu uma mudança tão grande agora, como nesse tempo de pandemia. Mesmo assim, a gente precisa ter equilíbrio com as nossas emoções, a gente entender que aquilo vai passar, que por mais que eu esteja enfrentando aquilo, mas eu preciso seguir em frente, eu preciso caminhar, eu não devo jamais retroceder em busca dos meus sonhos, tá certo? Em quinto lugar, tenha fé em si mesmo, né? Como disse alguém, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. O Raul Seixas, um cantor das antigas, ele disse isso em uma das suas músicas. Então é preciso que você acredite em você, que você acredite no seu potencial. Tem muita gente que é muito negativa. Ela acha que todo mundo sabe mais do que ela, que todo mundo sabe fazer as coisas, somente ela que não sabe. Então vamos deixar de parar dessa maneira. Vamos acreditar. Você pode ainda não saber tudo aquilo que você deveria saber. E também é por isso que existe escola. É para a gente ir atrás, é para a gente conseguir, é para a gente melhorar, é para a gente incentivar, é para a gente galgar passos maiores. Então, para de pensar coisas negativas sobre você. Você pode. Se você se esforçar, você vai chegar lá. Se você se esmerar um pouco mais, você vai chegar aonde você quer chegar. É muito comum, algumas vezes, os colegas, professores, nós perguntarmos muitas vezes na sala de aula, o que é que você quer ser quando você crescer? E as respostas são tão bonitas, e é preciso que a gente acredite naquelas propostas, naqueles sonhos, e que a gente deve correr atrás, tá certo? 6. Dá mais do que receber.
O que é que isso quer dizer? É que a gente deve trabalhar, se esmerar, se esforçar, ajudar, trabalhar de uma tal maneira sem receber ou sem procurar receber qualquer coisa em troca. Ou então ficar esperando que a vida é só um receber e não doar. Então é preciso que a gente possa dar mais o nosso tempo, dar mais o nosso esforço, dar mais a nossa mão, dar mais o nosso entendimento. Então, muitas vezes a gente quer viver numa vida, como já falou alguém, brincando, tem muita gente que é chamada de cemitério. O cemitério é aquele que somente recebe. O cemitério ele não dá nada a ninguém, ele somente recebe. Aí tem muita gente na vida que só quer receber, não quer investir, não quer plantar, não quer semear, não quer interagir, não quer se esforçar. Então, esta é uma lição muito preciosa para aqueles que querem perseverar. Uma pessoa de sucesso, ela dá mais do que recebe, né? Sétimo lugar, saber liderar. Saber liderar. Pastor, eu não trabalho ainda, como é que eu vou liderar? Você pode liderar em todas as áreas da sua vida. Comece a liderar o seu tempo. Comece a liderar o seu tempo de descanso. Comece a liderar o seu tempo com a sua família, que isso aqui é muito importante. Não vá se trancar dentro de um quarto, não vá viver uma vida separada da sua família. Separe tempo para você gastar com seu velho, com a sua velha, com seu irmãozinho, com seu irmãozinho, tá certo? Não faça isso. Então, saiba liderar. Liderar o tempo, como eu já havia dito. Liderar as suas emoções. Liderar os seus alvos. Saber como lidar com determinadas coisas, tá bom? Oitavo lugar, cumprir prazos e fazer o melhor em tudo. Uma pessoa que ela chega lá, ela é aquela pessoa que ela cumpre prazos. Ela é determinada, como nós vamos ver um pouco mais na frente. A pessoa que ela é perseverante, uma pessoa de sucesso, ela cumpre seus prazos. Ela sabe que tem algo para cumprir. Ela vai investir energia naquilo. Ela vai investir tempo naquilo. Ela vai gastar intelecto. Ela vai gastar as suas atenções para cumprir aquilo que ela tenta fazer. E tem mais. E não faz de maneira relaxada. Não faz de maneira, sei lá, do jeito que der certo. É aquela pessoa que procura fazer o melhor possível, em todas as áreas da vida. Eu estou aqui me referindo a você que é aluno, mas com certeza, talvez esse vídeo, ele vai chegar aí nas mãos, diante da tela de alguém que talvez nem aluno é. Em todas as áreas da vida, a gente precisa fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Nono lugar, manter o foco nos detalhes. Manter o foco, ter foco nos detalhes. Saber o que é que quer fazer, como fazer, dar importância a tudo aquilo que vai fazer de acordo com a sua hora. De acordo com a sua hora, tá certo? E em décimo lugar, responder com gentileza às pessoas rudes, né? Eu poderia trazer uma palestra só sobre como lidar com as pessoas, como se relacionar com as pessoas, começando mesmo dentro de casa, o nosso relacionamento com o pai, o nosso relacionamento com a mãe, ou com a avó, ou com algum tipo de responsável, a gente lidar bem, se relacionar bem com seu irmão, porque você sabe, se você tem um irmão que ele é mais velho do que você, parabéns, você tem dois pais, ou você tem duas mães. Se você tem um irmãozinho, sabe aquele irmãozinho mais novo dentro de casa? Ele é um caboeta de primeira. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldades de se relacionar. Então, procure se relacionar, começando de casa. Procure se relacionar bem na escola, procure se relacionar bem com seu colega, procure se relacionar bem com seu professor, com a direção da sua escola, com as pessoas que trabalham na escola, com o porteiro, que é tão importante recebendo as pessoas, tá bom? Agora nós vamos procurar afirmar uma frase importante. A perseverança
é a marca de todos os vencedores. De novo, a perseverança, ela é a marca de todos os vencedores. Tá certo? Aqui você tem uma figurinha bem interessante, né? Depende de como você começa. Você pode desistir ou você pode persistir, tá bom? Agora nós vamos procurar responder algumas perguntas. Vamos responder algumas perguntas. Primeiro, nós vamos responder a definição de perseverança. O que é perseverança? O que é perseverança? Qual é a definição de perseverança? Está aqui. É conservar-se firme e constante, é persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação, é continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Então, ou melhor dizendo, este é o conceito da palavra perseverança. Você vai dar o nome que você quiser. Você vai ter aí o sinônimo aí de vários sinônimos da palavra perseverança, tá bom? Vamos lembrar, talvez você já tenha visto isso na sua matéria de ciências, um exemplo claro, um exemplo clássico de uma pessoa perseverante é o que nós encontramos em Thomas Edison. Thomas Edison, ele foi um cientista americano, tá certo? Ele inventou, os estudiosos chegam a dizer que ele inventou 1033 inventos. O principal deles, o mais conhecido dele, foi a lâmpada elétrica. Ele fez vários cálculos, ele fez vários testes, errou várias vezes, mas ele conseguiu inventar a lâmpada elétrica que traz tanto bem para você, para a vida de cada um de nós. Ele chegou a dizer algumas vezes que um gênio, que ele era um gênio, ele era formado de 95% de transpiração, de suor, de trabalho e 5% de inspiração. Olha só, aqui você vai ter uma foto deste camarada que marcou a história com seus inventos, com as suas descobertas. Nós vamos fazer agora vamos procurar responder agora mais uma pergunta. Por que o 14 bis de Santos Dumont recebeu esse nome? Você sabe que o Santos Dumont foi o inventor do avião e ele inventou o avião. O seu avião, o primeiro avião, ele foi chamado de 14 bis. Por que ele recebeu essa nomeação? Sabe por quê? Porque foi a 14ª tentativa que ele fez. Ele tentou 14 vezes para poder esse negócio funcionar. 14, a ideia de bis, de repetir. Ele procurou, ele trabalhou, sofreu muito, mas não desistiu. Ele fez o primeiro avião considerado a voar, foi o 14 bis, tá certo? E foi atribuído a um brasileiro chamado Santos Dumont. Agora vamos responder uma pergunta-chave. Como ser perseverante? Do que nós já conversamos até aqui, você tem uma certeza. Pastor, eu descobri que eu não sou perseverante. Ou então, eu não sou perseverante como eu gostaria de ser. Ou quem sabe você diz que é perseverante e essa aula vai servir para você se firmar mais ainda, para você melhorar mais ainda. Aqui nós precisamos responder essa pergunta. Como ser uma pessoa perseverante? Como ser uma pessoa perseverante? Vamos lá, vamos tentar responder esta pergunta. Em primeiro lugar, você precisa entender que a vida, ela é uma corrida. Que a vida, ela é uma corrida. Que ela é igual a uma maratona. Você sabe que uma maratona,
ela tem 42 quilômetros. E um corredor, um maratonista, se ele sair da linha da saída e se ele começar a correr muito forte, antes da metade, ele cansará e não vai terminar aquela prova. Então, o maratonista, ele vai dosando o seu ritmo da sua corrida e vai correr de acordo com os seus limites. Ou seja, ele vai dando passo a passo. Passo a passo, ele vai correr, vai passar por momentos difíceis, vai passar por aqueles momentos, aqueles trechos mais fáceis, mas o maratonista, ele entende que para ele ganhar uma maratona, é preciso que ele tenha estratégias. Ou seja, que ninguém ganha uma maratona assim, num estalar de dedos. Você vai ter um grande percurso para percorrer. Talvez a primeira lição, ou a grande lição que fica neste primeiro ponto aí, é porque a pessoa ela precisa entender que a vida, ou aquilo que nós fazemos, é um processo. Nós estamos correndo atrás, nós precisamos correr atrás, né? Um escritor bíblico chamado Paulo, ele vai dizer em uma ocasião, dizendo assim, lá em uma das suas cartas, ele disse: eu não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que ficam para trás de mim e avanço para aquelas que estão na minha frente. Então, a vida, perceba, a vida ela é uma corrida, é que nem uma corrida, a gente vai passo a passo, a gente tem que manter aquele ritmo, tá bom? Em tudo aquilo que fazemos. A nossa vida, ela é igual a uma corrida. Segunda dica para você ser mais perseverante. Na vida, nós precisamos ter um alvo. Isso aqui é uma coisa certa. Na vida, nós precisamos ter alvo. A gente precisa saber o que é que a gente quer. Você sabia que você conversa com um monte de pessoas e você pergunta o que é que elas querem ser da vida ou fazer na vida? Ou então muitas delas até diz que quer ser alguma coisa, quer fazer isto. Mas você pergunta a ela como é que ela quer fazer aquilo, ela não sabe. Muitas vezes é pessoas que querem determinadas coisas, mas não sabe como conseguir, não tem um alvo, não tem um foco. Então, se você quiser ser um aluno mais aplicado, se você quer ser um aluno mais perseverante, se você quiser ser uma pessoa mais caprichosa, que você possa concluir aquilo que você começou, você precisa entender o seguinte: você tem que ter um alvo, você tem que saber o que é que você quer. Você não pode ficar correndo para um lado e para o outro. Você não pode ficar tirando para todos os lados, não. Você tem que ter um foco. Rapaz, eu tenho um foco. Eu sei que eu preciso passar de ano, eu sei que eu preciso melhorar nessa minha área aqui, então eu vou ter esse foco. Eu sei que eu preciso melhorar aqui. O meu foco vai ser aqui. Estudar mais, eu preciso me esforçar mais, eu preciso investir mais aqui na minha vida, eu quero ser bom nessa área, então eu preciso fazer isso aqui. Eu tenho um alvo, eu tenho um alvo para onde eu vou caminhar, para onde eu vou direcionar as minhas forças e os meus projetos, tá certo? Faça isso. Ainda em terceiro lugar, se você quiser ser perseverante, na vida nós precisamos de motivação. Isso aqui é uma questão básica também. Você precisa ter motivação. Se você quiser passar de ano, por que você quer passar de ano? Qual é a sua motivação? É só para receber um boletim azul e chegar em casa e mostrar ao pai? Qual é o motivo? Quais são as motivações que eu e você temos para fazer alguma coisa? Nós precisamos de motivação. Eu vou estudar porque além de eu precisar passar de ano, além de eu precisar de ter notas lá no meu boletim, mas eu sei, eu vou aprender, eu vou melhorar como pessoa, eu vou melhorar os meus conhecimentos nas áreas que eu preciso melhorar. Então, eu preciso melhorar. Então, é as motivações. Para que é que eu vou fazer isso? Não, então, você tem de ter motivação, estímulo para fazer as coisas. Eu vou fazer uma caminhada
Porque eu tenho uma motivação. A minha motivação é perder peso, a minha motivação é ter uma vida mais saudável, a minha alimentação não presta, eu só como baganha, porcaria, mas eu tenho motivação para melhorar a minha alimentação. Eu quero viver melhor. Eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter mais disposição para minhas atividades. Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de motivação. Em quarto lugar, como ser perseverante? Compreenda que na vida nós temos obstáculos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Existem muitas pessoas que vivem aqui nesse planeta que elas acham que estão vivendo dentro de uma bolha, a chamada bolha da felicidade, a bolha onde as coisas boas acontecem, aonde parece aquela vida de sonhos que nada de ruim, nada de contrário acontece. Aí as pessoas, quando estão diante da realidade, elas começam a perceber que a vida ela é cheia de dificuldades. Talvez para você estar agora me vendo aqui agora, você passou por alguma dificuldade. Talvez comprou um celular, talvez mandou consertar o seu notebook, talvez mandou dar uma melhorada no seu PC, talvez o seu pai deixou de levar o celular para o trabalho dele para ficar com você, para você estudar. Eu estou aqui gravando essa aula, eu fui dormir ontem, era por volta de passando de meia-noite, hoje acordei bastante cedo, tá certo? Para mim estar aqui agora conversando com você, foi criada toda uma estrutura, foi investido dinheiro, foi investido tempo, para que a gente pudesse oferecer a vocês uma aula de uma qualidade um pouco melhor. Então, na vida, nós temos obstáculos. Aprenda isso. Em todas as áreas da vida, meus irmãos, meus queridos. Tá certo? A gente passa por obstáculos. Os obstáculos, eles chegam para a gente superar. Ninguém vai parar, ninguém vai desistir diante das primeiras dificuldades. Obstáculos são feitos para a gente ultrapassá-los. Não pare. Ah, pastor, mas eu vinha para a escola, mas a casa onde eu morava, papai mudou, a gente foi para um outro bairro mais distante, que não passa carro na frente, e papai não pode vir agora me buscar à tarde na escola, é um trabalho, é uma dificuldade, eu não sei se eu ainda vou estudar. Não pense nisso. Você vai pensar na maneira de solucionar esta dificuldade, tá certo? Em quinto lugar, como ser perseverante? Devemos nos desembaraçar de todo o peso. Espera aí, o que é que foi que o senhor quis dizer com isso? A ideia de desembaraçar, se você colocar lá no Google, essa palavra desembaraçar, ela vai estar muito atrelada com a ideia de um cabelo. Você vai desembaraçar para que o cabelo se torne lisinho e bom de pentear. Você vai tirar aquilo que está meio que enrolado, aquilo que está meio emaranhado, né? Tá enlinhado mesmo. Então a ideia de desembaraçar é você tirar as imperfeições, é você tirar aquilo que pode impedir o curso natural da coisa. Então, quando eu falo aqui que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, é que existem certas coisas que estão comigo ou talvez com você e que essas coisas elas podem atrapalhar demais a gente concluir aquilo que a gente começou. A gente vai ter dificuldade de perseverar com certas coisas que eu tenho que pode ser um grande empecilho, como por exemplo, o passado. Muita gente está presa ao passado e não consegue caminhar porque está olhando para trás. Muita gente não consegue fazer nada na vida porque o medo não deixa, porque acha que não vai conseguir. Muitas vezes o camarada não consegue nada na vida e o erro é ele ficar ouvindo a opinião dos outros, outros que não quer nada para ele e não quer nada para os outros, tá certo? Se livrar da culpa, né? Se livrar da culpa, você levantar a cabeça, é fazer de novo, é correr atrás, é não olhar não olhar o erro e ficar lá de cabeça baixa. Não, mas é caminhar, tá certo? E outra coisa é você deixar os outros com seus problemas. Naquilo que você puder ajudar, ajude. Mas não deixe que os problemas dos outros atrapalhem a sua vida. Não deixe que o negativismo dos outros atinja os seus sonhos, tá certo? E uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado,
para não ser uma grande trave no nosso sucesso, é isso aqui, ó. É o tempo que a gente gasta nas redes sociais, nos joguinhos, tá certo? Nas nossas diversões, nas séries, nos filmes, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, entendeu? Então, para muita gente, essas mídias, sem ter um controle de tempo, têm arrasado com a vida de muita gente. Tem arrasado com a vida de muita gente. Muita gente não consegue fazer nada, porque passa o dia com seus olhos fitos em um aparelho, em um smartphone, e muitas vezes não consegue render. O camarada não gosta de ficar meia hora na frente de uma tela para assistir um professor dando uma aula, mas passa 2, 3, 4 horas na frente do mesmo celular, jogando, assistindo alguma série ou simplesmente papeando através de uma rede social. Devemos ter cuidado com aquilo que está atrapalhando. Então nós devemos nos desvencilhar, devemos nos desembaraçar daquilo que pode estar atrapalhando as nossas atividades, os nossos sonhos e os nossos projetos. Continuando, como ser perseverante? Defina os seus objetivos semanais. Compre uma agenda ou separe aí um papel e você defina os seus objetivos semanais, tá certo? Eu vou procurar pegar a minha semana, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer isso aqui, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo eu vou fazer isso aqui. Então, procura dividir essas etapas de acordo com os dias da semana e semana após semana vá procurando melhorar. Vá procurando dar uma tonificada mais naquilo que você venha fazendo, tá certo? Mas divida isso durante os seus dias da semana. Fica mais maneiro, fica mais leve. Você não querer fazer tudo de uma mesma hora ou numa mesma hora, tá certo? Então, defina aí os seus objetivos semanais. Parecido com o anterior, é preciso, em sétimo lugar, que você faça uma lista das coisas que você deve fazer. Fazer uma lista. O que é que você vai fazer? Crie uma lista com seus projetos, com as suas respectivas tarefas, tá certo? E você, digamos assim, eu tenho uma lista. Eu tenho aqui essa lista. Eu vou fazer isso hoje. Prega lá num local visível, vá cumprindo, vá marcando um X, tá certo? Vá atualizando esses projetos, vá realizando. Pastor, o senhor está falando assim como se eu fosse um empresário, um trabalhador. Eu ainda sou uma adolescente, mas independente da sua idade, você tem coisas para fazer. Você tem coisas para fazer. Deixa eu dizer uma coisa aqui, não fico com raiva não. Tá certo? Além dos seus estudos, além daquelas atividades que você faz para cumprir aquilo que a escola ela estabeleceu, quem sabe você está faltando fazer com algumas atividades de casa, ajudar sua mãe, separar aquele momentozinho do dia para ajudar sua mãe na cozinha, para fazer uma comida, para cortar uma verdura, ou quem sabe para encher uma garrafa, ou quem sabe para jogar um lixo fora. Você pode chegar junto com seu papai, ajudá-lo a fazer determinadas tarefas. Não pense que o seu pai e a sua mãe ou o seu responsável é um empregado seu. Então você pode separar, não, esse tempo aqui eu vou dar uma ajudinha lá em casa. Isso aqui vai ser para meus estudos. Isso aqui vai ser uma amiga minha que está passando por alguma dificuldade lá numa matéria, eu vou procurar dar uma ajudada, vou procurar ajudá-la também. Então, faça isso. Faça uma lista de coisas. Uma lista de coisas. Esse tempo aqui é o tempozinho de eu estar dando uma relaxada, eu posso brincar, eu posso jogar um pouquinho, aqui eu vou descansar, aqui eu vou meditar um pouco, aqui eu vou ter um pouco de intimidade com Deus, eu vou orar ao meu Senhor, eu vou procurar encher o meu coração de esperança. Então, faça isso. Faça isso. Em oitavo lugar, como ser perseverante? Espelhe-se em bons exemplos. Isso é uma coisa muito show, isso aqui. Espelhe em bons exemplos. Você sabia que muita gente que não consegue nada na vida é porque ela, ao invés de estar se espelhando naqueles exemplos que deram certo, ela se espelha naqueles projetos que deram errado? Eu não vou fazer isso porque o fulano tal começou e não terminou. Eu não vou fazer um determinado curso porque uma amiga minha fez e não deu em nada.
Ah, eu não vou fazer isso porque fulano tal. Não, você vai olhar para aquelas pessoas que fizeram e foram bem-sucedidas. Você pode também receber conselhos de alguém que já passou pelo que você está passando e adaptar o que ele fez no passado ao que você deseja fazer no futuro. Por meio dessa modelagem, você aumenta as suas chances de ser bem-sucedido. Olhe para aquelas pessoas que deram certo. Talvez alguém, um primo seu, um tio seu, que no passado teve uma dificuldade tão grande para estudar, para trabalhar, para conquistar alguma coisa na vida, e pelo esforço, pelo empenho dele, pela perseverança dele, ele conseguiu e hoje é uma pessoa bem-sucedida. Se espelhe nessas pessoas, se espelhe nessas pessoas. Tá certo? Não vá se espelhar naqueles exemplos de pessoas que não quiseram nada com a vida e pararam no meio do caminho. Se espelhe naqueles exemplos que deram certo, né? Que deram certo. Vamos lá. Pergunta para a gente encerrar a nossa aula, a nossa conversa de hoje, que está muito boa. Quais os benefícios da perseverança? A gente já viu como você deve ser perseverante, mas quais são os benefícios de você ser uma pessoa perseverante? Bem rapidozinho. A perseverança nos leva à superação. Toda pessoa que é exemplo de superação, ela é uma pessoa perseverante. E aí você vai ter na história muitas pessoas, muitas delas enfermas, muitas delas que nasceram com muitas dificuldades e conseguiram caminhar e conseguiram ser uma pessoa de sucesso. A perseverança nos leva a ter iniciativa. Você está trabalhando, você está na luta, aí você começa a ter iniciativa, você começa, o leque de opções começam a aparecer para você. A perseverança produz a paciência. Você está perseverando, você está caminhando, você está lutando, você está firme ali, sem retroceder. Aí você vai observar que com o tempo você começa a ser mais paciente, você começa a trabalhar mais sem esperar o resultado de imediato. Se estudou, não aprendeu, estuda de novo, vai ter paciência porque as coisas vão melhorar. É preciso ter tempo para que as coisas elas se encaixem. Tá certo? A perseverança nos bons projetos recebe a bênção de Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante. Todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa que é para o nosso bem, para o bem dos outros, e que esse projeto ele é um projeto benéfico, ele recebe a bênção de Deus. Ele recebe o favor de Deus. Deus é interessado que você coloque aquilo em prática. Tá certo? Não esqueça disso. E, para a gente concluir, eu queria deixar uma frase para vocês. Nossa vida ela é cheia de desafios e obstáculos. Muitos deles serão vencidos a curto, a médio e a longo prazo. Nossa missão é recuar jamais, parar nunca e avançar sempre. Pastor Jabes Alencar. Tá certo? Ok? Atenção, gente. Por hoje é só. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tá bom? Foi muito bom estar com você nesse espaço. Foi muito bom estar com você neste momento. Espero que você tenha aproveitado e aplique as lições da aula de hoje na sua vida. Um forte abraço e até a próxima aula.